Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Momento Wi-Fi Cell de hoje e o texto para nossa reflexão está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Para a gente entender quem é esse Verbo, o versículo 14 nos dá a referência. A primeira parte diz o seguinte: O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Você sabe muito bem quem foi o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Isso mesmo, Jesus. Se Jesus Cristo é o Verbo, podemos então trocar a palavra Verbo e colocar o nome de Jesus, e assim ler novamente o versículo 1, que ficaria assim: No princípio era o Jesus. Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. O Evangelho de João foi escrito com o objetivo de revelar a divindade de Cristo. E já no primeiro capítulo e primeiro versículo, João apresenta de maneira categórica que Jesus é Deus. A dificuldade de algumas pessoas aceitarem a Jesus como um ser divino é porque Jesus, quando se fez carne, ele se colocou na posição de filho. E, de fato, Jesus tinha um relacionamento de filho para com o Pai. A gente vê quando ele ensinou os discípulos a orar, Jesus disse: olha, vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus. Quando Jesus multiplicou os pães, quando também ressuscitou a Lázaro, ele glorificou o Pai. Ele agradeceu ao Pai. Ele usa a expressão Pai. E também na cruz, momentos antes da sua morte, ele usou a expressão Pai ao dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas é justamente essa condição de filho que, para muitos, dá a entender que Jesus, então, não é um ser divino. É justamente ela que confirma a divindade de Jesus. Quando a gente lê o Evangelho de João, aqui o capítulo 8, por exemplo, nós vemos um grupo de judeus questionando a autoridade de Cristo, não reconhecendo a Jesus como Messias. E esse grupo algumas vezes usa a expressão: porque nós temos por pai a Abraão. Mas será que Abraão de fato era pai deles? Bom, quando Abraão existiu e desenvolveu seu ministério, o povo de Israel nem existia. Até porque o povo de Israel vai ter início, a nação, justamente com o seu neto, Jacó, que depois se tornou Israel. Então, como que Abraão era pai deles? Como que eles diziam que nós temos por pai Abraão? Porque eles estavam querendo dizer que as obras que eles realizavam eram da mesma natureza de Abraão. Ou seja, eles eram pessoas de fé, amigas de Deus. E aí Jesus falou: olha, não vejo isso em vocês. E aí no versículo 44, Jesus usa uma expressão forte. Ele diz: na verdade, o diabo é o vosso pai. Será então que o diabo foi quem gerou aqueles judeus ali? Não, claro que não. O diabo não tem poder de gerar ninguém. Mas a grande verdade é que as obras que eles estavam realizando eram da natureza do diabo. Por isso, então Jesus falou: vocês são filhos do diabo. Sabe aquela expressão filho de peixe, peixinho é? Então, isso na cultura hebraica ela é muito forte. Por isso que quando eles falaram que tinham por pai Abraão, Jesus falou: não. E aí Jesus fala então quem era de fato o pai deles. E logicamente eles também retrucam: não, isso é blasfêmia. Essa questão de se colocar na posição de filho de alguém era tão forte na cultura hebraica que, se você depois for analisar aí na sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 18, você vai ver que os judeus estavam criticando Jesus, sabe por quê? Porque ele estava cometendo uma blasfêmia, e a blasfêmia era a seguinte: ele estava dizendo ser filho de Deus, e fazendo assim, ele se tornava um com o Pai. Você percebe? Que a condição de ser filho torna, na verdade, Jesus um ser divino. Filho de peixe, peixinho é. E Jesus, para encerrar a conversa com os judeus ali em João 8, Jesus falou assim: olha, Abraão viu meu dia e ficou muito feliz. E falaram para Jesus: mas como assim ele ficou feliz? Tu não tens nem 50 anos de idade? Da onde que tu conhece Abraão e ele te conhece? E aí Jesus diz: antes que Abraão existisse, eu sou.
Ele usou a mesma expressão que Deus apresentou para Moisés quando Moisés perguntou: eu vou em nome de quem libertar o povo lá no Egito? Deus falou: eu sou. Ou seja, eu sou, eu existo desde sempre, eu sou o que sou. Então Jesus aqui faz uso justamente da mesma expressão que Deus usou lá para Moisés. Jesus se declara divino. Que esse Cristo, que se fez carne e habitou entre nós, ele continue habitando ricamente na sua vida. Jesus Cristo deixou o céu e veio até aqui exclusivamente para salvar você. Que a salvação esteja sempre no seu coração. Que ele continue habitando ricamente na sua vida, dando paz, dando saúde, dando amor, dando fé e dando esperança. Que Deus te abençoe.